Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Entre Provas e Páginas. Eu sou o Daniel, analista do TCDF. Para quem está gostando aí desses vídeos que nós estamos fazendo sobre o âmbito das agências reguladoras e da regulação para o bloco 9 do CNU, então você está no lugar certo, porque hoje eu vou fazer mais um vídeo com vocês. Hoje eu vou trabalhar o tema de regulação, especificamente focando na teoria do agente principal e na teoria da captura, que são dois teoremas que podem, com muita probabilidade, cair na sua prova, e eu espero poder ajudar vocês abordando esse tema. Antes de mais nada, se você está gostando desses vídeos que eu estou fazendo aqui para ajudar vocês para o CNU, se inscreve no canal aí, Entre Provas e Páginas. Aqui a gente traz muita coisa boa, conteúdo, motivação e tudo que pode ajudar vocês nessa caminhada de concurso público. Pessoal, hoje o tema é regulação e eu espero poder trazer questões que sejam proveitosas para vocês fixarem esse conteúdo. Então, vamos lá. Então, sejam bem-vindos a essa aula Resolução de Questões do Bloco 9 do CNU no tema de regulação, especificamente falando da regulação econômica, né, que pode cair aí na sua prova. A gente já falou de agências reguladoras, já falou de algumas falhas de mercado. Hoje eu quero falar sobre a regulação e vocês vão perceber aqui que eu não trouxe nenhuma questão da FGV especificamente. Por quê, pessoal? Porque eu garimpei da forma que eu pude e eu não achei nenhuma questão relevante da FGV, ou se eu achei, eram questões que eram muito fora do escopo, questões para economistas com conhecimentos muito específicos. Então eu trouxe questões de algumas outras bancas para vocês, mas que eu acho que encaixa perfeitamente na abordagem da matéria de regulação, porque, afinal de contas, aqui o foco é fixar o conteúdo e tem algumas questões aqui que tem muito a cara da FGV, vocês vão entender por quê quando a gente começar a resolvê-las. Então, sejam bem-vindos a essa aula de regulação. Aqui para o bloco 9 do CNU, nós vamos resolver algumas questões. Vamos começar por essa questão de 2016 da ESAF. A ESAF é uma banca que não existe mais, né? Mas muitos dos candidatos que estudavam nessa época dizem que a ESAF era a FGV da época. A FGV a ESAF, na verdade, era uma precursora da FGV, né? Então, ela era caracterizada também por ter questões de prova difíceis, com textos longos, e essas questões da ESAF que eu trouxe para vocês vão ajudar muito vocês a fixar, principalmente essa parte de teoria de captura e teoria do agente principal, são duas teorias bem parecidas, mas têm diferenças sutis que vocês precisam saber na hora da prova. Então, essa questão, inclusive para uma agência reguladora, né, que muitos de vocês devem estar tentando uma vaga, né, a ANAC, Técnico em Regulação de Aviação Civil. Veja bem essa questão. Ela fala sobre as teorias da captura e do agente principal, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente quer a alternativa que é falsa aqui. Nós vamos ter 4 verdadeiras e uma falsa. Nós vamos trabalhar aqui para ver quais são as verdadeiras e qual é a falsa. Letra A, começando pela letra A. A teoria do agente principal define uma relação entre dois atores, isso mesmo, o principal e o agente, sendo o principal dependente das ações e das informações de propriedade exclusiva do agente. Pessoal, começando aqui, teoria do agente principal. O que é isso? É uma teoria que se aplica no âmbito de regulação, porque a teoria do agente principal realmente ela define uma relação de dependência entre dois atores. O principal, que é aquele, no caso aqui no âmbito da regulação, é a agência reguladora, o regulador do mercado. Ele é um principal e ele usa o agente, que seriam as empresas do setor, para melhorar o mercado e para atingir os seus objetivos, né? E a alternativa ela está correta por causa disso. Por quê?
o principal, ele depende das ações e das informações de propriedade exclusiva do agente. Então, a teoria do agente principal, ela preconiza isso, né? Que o principal, ele está utilizando o trabalho do agente para melhorar aquele âmbito do mercado, só que, ao mesmo tempo, ele está dependendo de algumas coisas, de algumas informações que só o agente possui. E é aí que mora o problema. Por quê? Pense, por exemplo, no âmbito de uma regulação. Uma agência reguladora precisa das informações das empresas, por exemplo, de custos, de qual é a melhor tarifa para eles exercerem. Todas essas informações, o regulador muitas vezes não consegue obter essas informações com precisão. E elas são de propriedade quase que exclusiva dos agentes. Então, como os agentes têm um certo privilégio na obtenção das informações, eles podem acabar prejudicando o trabalho do principal nos seus objetivos. Então, essa alternativa, ela está correta. O principal, ele depende das ações e das informações de propriedade do agente e é aí que começa a ter um probleminha. Então, essa alternativa está correta, não é o gabarito. Letra B. Segundo a teoria do agente principal, o agente, indivíduo empregado pelo principal para atingir os seus objetivos, pode buscar metas que possam interferir a seu favor no processo de regulação. Exatamente, esta questão também está correta, esta alternativa, aliás, também está correta porque, é como eu falei, o agente possui informações que o principal não dispõe. Então ele pode se aproveitar disso para buscar metas que sejam favoráveis a ele e não à regulação que a agência está propondo. Então, é como diz a alternativa, pode buscar metas que possam interferir a seu favor no processo de regulação. E o cerne da questão aqui seria algo como uma informação assimétrica, né, que a gente também trabalhou em algumas questões aqui em outros vídeos. O que é a informação assimétrica? Um agente, dois atores econômicos, um detém mais informação do que o outro em uma transação. A gente pode generalizar a transação aqui para a relação de regulador e regulado. Então, o regulado, a empresa do mercado que está sendo regulada, ela tem mais informações do que o principal, que é aquela agência reguladora, e ele se aproveita disso para buscar metas que sejam diversas do que o principal propõe, do que a agência propõe. Então essa letra B também está correta e nós vamos agora para a letra C. A captura do principal se configura quando uma agência reguladora, por exemplo, deixa de ser uma autoridade comprometida com a realização do interesse coletivo e passa a editar atos destinados a legitimar a consecução de interesses privados dos regulados. Exatamente. Pessoal, aqui está a teoria da captura. A teoria da captura ela é um pouco diferente da teoria do agente principal. A teoria do agente principal, ela se baseia na relação de dependência entre o principal e o agente, sendo que o principal depende das informações do agente e ele acaba se prejudicando por causa disso. Mas a teoria da captura, ela fala de outra coisa. Ela fala que conforme o tempo vai passando, o regulador é capturado pelo regulado, ou seja, o regulado passa a influenciar as decisões do regulador, começa a fazer talvez um lobby ali nos seus interesses, vai sugerindo normas para o regulador. Então, aos poucos, o regulado, a empresa regulada, vai capturando o regulador para que o regulador haja conforme os interesses da empresa regulada. Então, é exatamente o que a letra C fala aqui. A captura se configura quando a agência reguladora deixa de ser uma autoridade comprometida com o interesse coletivo e ele passa a exercer os interesses privados daquelas empresas, começa a legitimar a consecução de interesses privados do regulado. Então,
conforme o tempo vai passando, o regulador deixa de agir em prol do interesse coletivo e passa a agir em prol do interesse privado das empresas do mercado. Então, aos poucos, essa influência vai se exercendo e o regulado passa a influenciar as decisões do regulador e o regulador começa a beneficiar as empresas e não a população, não o mercado de bem-estar coletivo, né? Então a letra C, ela está correta também, não é o gabarito. Nós vamos ver a letra D agora. A assimetria de informações existente na relação agente principal constitui uma dificuldade para o monitoramento pelo principal das atividades realizadas pelos agentes. Corretíssimo. Foi exatamente o que eu expliquei para vocês na outra alternativa, né, quando eu falei que existe uma assimetria de informação entre o principal e o agente. Justamente porque o agente detém informações que o principal não tem. Então, essa assimetria de informação, ela constitui, de fato, uma dificuldade para o principal monitorar o agente. E aí, o agente pode agir conforme os seus próprios interesses privados e não para o bem do mercado regulado. Então, essa letra D, ela também está correta. Só sobrou para a gente agora a letra E, que diz: a teoria do agente principal não se aplica à relação entre órgãos reguladores e empresas reguladas. A gente sabe que, depois de tudo isso que a gente explicou, a gente sabe que sim, a teoria do agente principal ela se aplica à relação entre órgãos reguladores e empresas reguladas. Ela é, na verdade, uma teoria que, se você for observar a realidade concreta, ela se aplica bastante. Nós vemos muitos casos assim. Então, essa alternativa, ela foi muito longe, né? Ela foi muito restrita, falando que não se aplica, e a gente sabe que se aplica. De fato, esse é o gabarito. O enunciado queria a alternativa incorreta, e a gente sabe que a letra E, ela está incorreta. Nós acabamos de encontrar, então, o nosso gabarito, alternativa E. Partindo para mais uma questão aqui, que também é da ESAF, também é da ANAC, mas é para o cargo de especialista em regulação de aviação civil. Eu achei essa questão muito interessante, porque ela também faz a gente fixar os conceitos aqui da teoria do agente principal. Então, o enunciado diz o seguinte: a respeito da teoria do agente principal, analise as afirmativas abaixo, classificando-as em verdadeiras ou falsas. Então, a gente vai ter muito cuidado aqui para interpretar esses enunciados, porque nós temos as alternativas aqui dizendo se cada uma é verdadeira ou falsa. Vamos ver aqui. A primeira sentença diz o seguinte: essa teoria considera a existência de uma relação entre dois atores, o principal e o agente. Isso aqui está correto. É uma relação entre dois atores, o principal e o agente. Sendo o agente aquele indivíduo que emprega uma ou mais empresas para atingir o seu objetivo. Pessoal, cuidado aqui. Ele está invertendo o conceito de principal e de agente. Quem é o principal? O principal, por exemplo, é a empresa reguladora. O principal, ele tem um objetivo e ele emprega os agentes, aqueles que vão agir, grave isso. Os agentes são aqueles que vão agir para que o principal atinja os seus objetivos. Então ele está invertendo aqui, ó. Ele fala que o agente é aquele indivíduo que emprega uma ou mais empresas para atingir o seu objetivo. Então, a gente sabe que isso aqui está errado. Ele está falando do principal. O principal é aquele indivíduo que emprega uma ou mais empresas, que são os agentes que vão agir para que ele atinja o seu objetivo. Então, essa sentença, ela é falsa. Está errado, tá bom? Ele inverteu o conceito aqui. Fique atento com isso na prova. Segunda sentença. Na relação agente principal, pode aparecer uma dificuldade derivada de assimetria de informações, como a gente já está discorrendo sobre isso aqui, que surge da incapacidade do principal de monitorar as atividades realizadas pelos agentes.
e esses, os agentes, perseguirem suas próprias metas em vez das metas do principal. Isso aqui está corretíssimo, é um ótimo resumo aqui da teoria do agente principal, está tudo nos seus devidos lugares, existe a simetria de informação, existe a incapacidade do principal de monitorar os agentes, como eles estão agindo, e isso faz com que eles persigam suas próprias metas em vez das metas do principal. Isso aqui está correto, está de acordo com a teoria. Então, nós temos aqui falso, verdadeiro, e agora vamos ver a última sentença, né? Aqui a gente já pode eliminar, né, a letra A, porque a letra A diz que a primeira é verdadeira, a letra C diz que a primeira é verdadeira. Também podemos eliminar a letra D, né, porque a letra D fala que a segunda é falsa. E nós temos aqui a letra B e a letra E sobrando, nós vamos ver aqui qual que vai ser a alternativa correta. Em algumas situações de prova, às vezes você respondendo duas das sentenças, você já descobre o gabarito, porque você consegue eliminar todas as outras. Não é o caso aqui, mas eu recomendo que se houver esse tipo de questão aqui na sua prova, e a FGV gosta de fazer isso também, esse tipo de questão para você verificar as sentenças, vai eliminando as alternativas, que pode ser que você nem precise responder uma que você está em dúvida, por exemplo. Então, você monitora ali para ver se dá para eliminar todas as alternativas para sobrar uma. Como a gente não pode aqui, a gente vai verificar a terceira sentença, para ver se ela é verdadeira ou falsa. A teoria do agente principal se aplica entre os órgãos reguladores e as empresas reguladas. Verdade isso aqui. Pois os primeiros são os órgãos reguladores. Aqui a gente precisa prestar atenção na interpretação do texto. Os primeiros, que são os órgãos reguladores, precisam de informações dos últimos, que são as empresas reguladas. Então, até agora está tudo correto. Pois os primeiros precisam de informações dos últimos para regular o mercado. E isso sempre envolve assimetria de informação, que pode ser agravada pela evolução tecnológica. Pessoal, essa questão aqui é verdadeira, tá? Isso sempre envolve assimetria de informação. O gabarito da banca, ele deu verdadeiro aqui. Eu entendo perfeitamente que essa palavra aqui, né, sempre, isso aqui dá uma dúvida na gente, né? Isso sempre envolve assimetria de informação, que pode ser agravada pela evolução tecnológica. É verdade que pode ser agravada pela evolução tecnológica, até porque o Estado, né, as agências reguladoras, em geral, estão sempre um passo atrás da evolução tecnológica. As empresas estão ali visando lucro, então eles vão sempre buscar inovação, e até o regulador entender o que está acontecendo, o regulado ele já está um passo à frente, né? Mas eu entendo que essa palavra sempre aqui pode gerar dúvida, e eu acredito que se eu estivesse fazendo a prova na hora, eu deixaria isso aqui para o final e acabaria colocando, talvez falso aqui, não sei, porque sempre é uma generalização bem pesada, né? A banca deu como verdadeiro, eu entendo perfeitamente se vocês colocarem como falso, mas a gente tem que tentar pensar aqui na regra geral. A regra geral é de que existe, de fato, sempre assimetria de informação entre o agente principal, entre o agente e o principal, de acordo com a teoria. Então, como ele está falando aqui no contexto da teoria do agente principal e tudo mais, eu acharia que isso aqui é verdadeiro, porque, de fato, a teoria diz que sempre envolve assimetria de informação. Então, isso é verdadeiro. Eu entendo a dúvida, mas a gente tem que tentar também entender o contexto do enunciado. Vocês estão vendo que a ESAF realmente era uma precursora da FGV. Ela tinha essas polêmicas também de gabarito. Então, o gabarito aqui é a letra B, porque nós sabemos que é falso, verdadeiro e verdadeiro a sequência. Então, espero que essa questão tenha ajudado vocês a fixar bem aí esse conteúdo da teoria do agente principal.
Agora, chegando na terceira questão aqui da nossa aula, né? É uma questão da CES-Granrio, mas é uma questão de uma prova aplicada para uma agência reguladora, que é o caso de vocês, que é a ANP. Então, eu peguei essa questão aqui porque ela cabe muito bem no contexto do estudo da teoria da captura e vai ajudar vocês a entenderem bem também. A CES-Granrio foi a banca que fez o último CNU, né? Agora é a FGV, mas lembrem-se que o foco aqui é a gente fixar o conteúdo. E essa questão é muito boa para isso. Veja só como que ela é. No contexto da regulação de um setor da economia, a teoria da captura não consiste. Então ele vai dar várias características da teoria da captura e nós vamos ver qual que está errada. Letra A. Na proposição de que os interesses do regulador podem se alinhar com os das firmas reguladas. Isso aqui é verdade. A teoria da captura, ela fala exatamente isso. Ela propõe que os interesses do regulador podem acabar se alinhando com o das firmas reguladas, justamente porque a firma regulada ela vai e tá lá capturando o regulador. O regulador começa a se alinhar com as ideias do regulado, começa a atender os interesses dele conforme o tempo vai passando e a influência vai aumentando, né? A influência da empresa regulada no regulador. Então, isso aqui está correto. Essa é a teoria da captura. Letra B. Na hipótese de que o regulador, como agente, acabe não atuando de acordo com os interesses do principal, que é o público. Isso aqui também está correto, tá? Ele está vendo a teoria da captura e a teoria do agente principal, né? Ele misturou aqui algumas coisas, mas ele está vendo por outra perspectiva. A teoria do agente principal pode ser vista como o principal sendo o regulador e o agente sendo os regulados. Mas, em última instância, a agência reguladora ela serve à sociedade. Então, o principal, que seria o interesse público, está usando a agência reguladora, que é o agente, para perseguir o interesse público. Concordam comigo? Isso aqui também pode ser aplicado dessa forma. E aqui ele está falando que o regulador, como agente, ele pode acabar não atuando de acordo com os interesses do principal. Por quê? Porque a teoria da captura diz que o regulador acaba sendo capturado pelo regulado em algumas circunstâncias e passa a servir aos interesses do regulado. Então, pensando na empresa estatal não, na agência reguladora como sendo um agente do interesse público, ela começa a não agir de acordo com os objetivos do interesse público, que são os objetivos do principal. E aí, isso pode ser considerado como uma teoria da captura, misturando ali com a teoria do agente principal. Então, isso aqui está correto, de fato. Mas, se você ficou na dúvida aqui, eu recomendo que você passe e leia as outras. Quando você lê as outras, você vai chegar ao gabarito com tranquilidade, porque tem uma que está bem errada aqui, eu vou mostrar para vocês. Letra C. Na ideia de que a regulação pode capturar para a sociedade os ganhos excessivos dos monopolistas e dos oligopolistas. Pessoal, isso aqui está errado. A teoria da captura não consiste nisso. Ele está falando que a regulação pode capturar para a sociedade os ganhos, e isso não faz parte da teoria da captura. A teoria da captura fala que, com o tempo, o regulado acaba capturando o regulador, e assim o regulador começa a servir aos interesses do regulado, muitas vezes. Editar normas, beneficiar as empresas reguladas com alguma coisa. Então, assim, o regulador ele começa a sofrer a influência e o lobby dos regulados. Então, não tem nada a ver com a ideia de que a regulação pode capturar para a sociedade ganhos excessivos. Isso aqui é uma viagem do examinador. Então, por isso que eu falei, na alternativa B você pode ficar em dúvida, mas aí você vai ver que a letra C, ela está muito errada, né? E ela acaba sendo, de fato, o gabarito da questão. A teoria da captura não consiste nisso. E a gente vai ver a letra D aqui também. Letra D. Na ideia de que a demanda por regulação
se origina na própria indústria a ser regulada para apresentar seus interesses. Isso aqui também faz parte da teoria da captura. O que ele está falando aqui, basicamente, é que a demanda por regulação ela surge naqueles que estão sendo regulados. Como assim? A indústria que está sendo regulada, ela começa a pensar, eu acho que deveria ter uma norma assim para beneficiar a gente, deveria ter uma norma assado, deveria ter uma outra norma assim. E ele começa a representar seus interesses, e aí, na verdade, quem está demandando regulação não é a sociedade, é a empresa que está sendo regulada. Fala, você está regulando aí, então faz essa lei, esse ato normativo e tal para mim, que vai me beneficiar aqui. E aí a empresa reguladora acaba beneficiando o regulado com seus interesses. Então aqui a demanda de regulação, ela de fato se originaria na própria indústria, nos próprios regulados que mandariam suas demandas lá para o regulador e ele atenderia. E isso caracteriza uma captura, né, de fato. Então, isso aqui está correto e não é o gabarito. Letra E, na crítica feita à atividade de regulação, que acaba protegendo o regulado. De fato, a teoria da captura é também uma crítica feita àqueles reguladores que acabam servindo aos interesses das empresas que estão sob a sua supervisão. Então, letra E também está correta. O gabarito é a letra C, porque isso não consiste, teoria da captura, que está disposto nessa alternativa. Quarta questão aqui, mais uma questão da ESAF. É uma questão que foi aplicada para especialistas em políticas públicas de gestão governamental e também fala da teoria do agente principal. Veja só como é interessante essa questão para a gente estudar aqui. De acordo com a teoria da agência, também chamada teoria do agente principal, isso aqui é importante, teoria da agência também está falando de teoria do agente principal, é mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa, né, para você, só que chamando de forma diferente. E ele quer a opção falsa. E a letra A fala o seguinte, presta atenção. O agente contrata o principal, ou depende dele, o principal, para a realização de uma tarefa em seu benefício. De cara, gabarito da questão. Isso aqui está falso. Por quê, pessoal? Pensa aí. O agente contrata o principal? Não. Mais uma vez, uma questão que está invertendo o conceito. O principal que contrata o agente e depende dele para a realização de uma tarefa. Então ele está invertendo os papéis. Vocês vão ver que é comum esse tipo de coisa. O gabarito é a letra A. Isso aqui está falso. Tá? Vamos ver as outras aqui. Letra B. O principal incorre em custos para ter certeza de que o agente está agindo de modo apropriado. Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Vamos pensar. Se o principal não tem informações suficientes sobre o agente detém as informações, o principal vai ter que investir em alguma coisa ali para melhorar esse seu acesso a informações, né? Vai ter que estudar, vai ter que entender como funcionam os custos da firma regulada, vai ter que gastar tempo nisso para entender. Então, ele incorre de fato em custos para ter certeza de que o agente está agindo de modo apropriado. Ele vai ter que monitorar o cara, vai ter que vigiar, vai ter que colocar meta, vai ter que pedir para o cara prestar conta todo ano, todo esse tipo de coisa. Então, ele incorre em custos para ter certeza de que o agente está agindo da forma que ele quer. Isso é verdadeiro, tá? Letra C. A governança corporativa cuida do alinhamento dos interesses em uma relação agente principal. Também isso deriva ali da relação de que o principal não possui todas as informações que o agente tem. Então ele vai ter que implementar ali governança corporativa, prevenção de riscos, para alinhar os interesses dos dois agentes, né? Do agente e do principal, das duas peças ali dessa teoria, né? Então, isso aqui também está correto. E, vendo a letra D, o principal sabe que o agente dispõe de informações privilegiadas. De fato, também é verdade. O principal sabe que ele não detém todas as informações e, por isso mesmo, que ele está incorrendo em custos, em trabalho, em informações, em monitoramento para poder
ter certeza de que o agente está agindo conforme o combinado, né? Isso é natural de pensar. Letra E. A teoria do agente principal assume que os indivíduos são criativos, mas egoístas e maximizadores de utilidade. Isso aqui é um termo meio econômico, né? Maximização de utilidade é o quê? Basicamente, quer dizer que o agente vai perseguir os interesses próprios dele para maximizar o seu bem-estar. E é o que, de fato, acontece nessa teoria, porque o agente busca os seus próprios interesses ao invés dos interesses daquele principal que está regulando ele. Então, essa teoria, de fato, ela assume que os indivíduos são criativos, mas egoístas e maximizadores de utilidade. Isso aqui também está correto. Nós vemos que a letra A é o gabarito. Veja que é muito comum ter essa troca, né, de funções entre o agente e o principal para deixar a sentença falsa. Então fique atento para isso na hora da prova. Chegando aqui para o final da aula, eu trouxe para vocês agora 3 questões que vão ser do Sebrasp, que são de certo e errado. Nós vamos usá-las para aprofundar o conceito e para a gente entender algumas coisas. Sua prova não vai ser assim, não vai ser de certo e errado, mas eu trouxe as questões para a gente entender os conceitos e também para a gente fixar, né, o conteúdo. Então, a gente vai passar por elas aqui, inclusive porque essa questão é muito recente, é de 2025, da Agência Nacional de Mineração. Foi uma prova que teve esse ano para uma agência reguladora, então vocês vão ver que essas matérias são cobradas em uma prova de agência reguladora. A sentença aqui da prova do CESP diz o seguinte: a atuação do Estado regulador caracteriza-se pela intervenção indireta do Estado na ordem econômica, regulamentando e fiscalizando a prestação de determinado serviço, inclusive serviços públicos, como forma de equilibrar os interesses dos usuários ou consumidores e os do mercado em prol do interesse público. Questão correta. Por quê? Tenha em mente o seguinte, eu trouxe essa questão para falar para vocês o seguinte. 2 coisas que vocês precisam saber. Estado provedor é o Estado que age diretamente na economia. Então ele tem empresas estatais, ele produz, ele pode ter um monopólio estatal de alguma coisa, de algum recurso mineral, petróleo, gás, alguma coisa do tipo. Ele está produzindo e colocando ali em prática a atividade econômica. Estado regulador, ele está dando um passo para trás, se abstendo de produzir por conta própria e falando: agentes econômicos, façam o que vocês quiserem aqui, que eu vou ficar supervisionando vocês, vou editar normas para manter a ordem aqui nesse mercado e vou equilibrar aqui os interesses de vocês com os interesses da população, interesse público, é isso. O Estado regulador, ele está se abstendo de agir diretamente na economia e ele age com intervenção indireta, que é o que essa sentença fala. O que é intervenção indireta? É exatamente isso que ele está falando aqui. Regulamentando, fiscalizando, pode cobrar impostos, pode essas coisas. Mas ele não está ali entrando no mercado e produzindo, sabe? Então, essa questão eu trouxe justamente por isso, porque pode cair na sua prova. Estado provedor é o Estado que age diretamente na economia produzindo, e Estado regulador, ele está dando um passo para trás e observando ali de perto, né? Mas está observando os agentes disputarem o mercado e ele faz intervenções indiretas para regulamentar e fiscalizar, tá bom? Então fique ligado, essa questão está correta e foi por isso que eu trouxe ela para vocês aqui. Também uma questão muito recente, 2024, prova da Anatel, outra agência reguladora. Estou trazendo aqui para vocês só questões de agências reguladoras. Daniel, não teve nenhuma da FGV, mas como eu te falei, da FGV, não achei nenhuma questão que fosse relevante aqui para nossa aula, e essas aqui são muito relevantes para a gente fixar os conceitos. Veja aqui, ó, prova da Anatel, Sebrasp 2024, também é uma sentença para a gente julgar. Ambientes regulatórios extensos, complexos e com elevado grau de discricionariedade tendem a reduzir o problema da captura do regulador.
Pessoal, pensa bem isso aqui. Se você tem um ambiente regulatório que é complexo, que é extenso, que em consequência é difícil de você controlar, que é difícil de você garantir que o agente, que é a empresa regulada, está seguindo ali as orientações do principal, pensa comigo, isso vai reduzir ou vai aumentar o problema de captura do regulador? De fato, ele vai aumentar, né? Quanto mais difícil, mais extenso, mais complexo de controlar um mercado, maior a chance de você ter um problema de captura do regulador. Por quê? Porque quanto mais complexo e mais difícil de entender, mais elevado, né, o grau de discricionariedade, mais fácil do regulado chegar no regulador e falar assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, é melhor você fazer isso, 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 aquilo, é melhor você implementar uma norma assim, é o melhor para todo mundo e tal. Se você tem um ambiente que é mais complexo de você entender, é mais fácil de você cair na lábia, né, do regulado. Então, essa alternativa aqui, essa sentença, ela está errada, porque o ambiente regulatório extenso e complexo, com elevado grau de discricionariedade, ele tende a aumentar e não reduzir o problema de captura do regulador. Então, raciocinem isso aí também na hora da prova. Também isso faz parte da teoria da captura e eu trouxe essa questão aqui porque eu achei legal essa abordagem que teve do Sebrasp aqui para essa teoria. E por fim, outra questão no Sebrasp, também de uma agência reguladora, a ANP, de acordo com a teoria da captura, gente, presta atenção, as agências reguladoras devem observar os interesses da sociedade acima dos interesses das firmas reguladas. Olha só, toma cuidado. É claro que, como um contexto geral, as agências reguladoras elas devem observar os interesses da sociedade acima dos interesses das firmas, mas não é isso que a teoria da captura fala. A teoria da captura fala que o regulado está capturando o regulador e fazendo com que o regulador haja em prol do interesse do regulado. Então, a sentença está falando de acordo com a teoria da captura, tal coisa. Então, de acordo com a teoria da captura, as agências reguladoras devem observar os interesses da sociedade? Não, não é isso que a teoria da captura preconiza. A teoria da captura está falando sobre justamente o fato do regulador ser capturado pelo regulado. Então, fique atento, essa sentença ela está errada, porque a teoria da captura não fala isso, ela fala de outra coisa, e pode ser que isso apareça também em uma questão de múltipla escolha, e é importante a gente ficar atento. E se você quer continuar com o seu treinamento aí para a prova do CNU, principalmente nessa matéria de regulação e agências reguladoras, eu preparei um simulado com questões inéditas para vocês, 30 questões formuladas sobre esse assunto de regulação e agências reguladoras. Para ajudar vocês, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir aí como uma forma, um valor simbólico aí para apoiar o trabalho que tem sido feito aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de inscrever aí, que é um apoio muito bom aí para o canal. Deixa o seu like e sugere aí o que você quer também que eu faça aqui de aulas para apoiar vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula e a gente se encontra na próxima e um abraço, até mais.